Gente linda, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei onde você está me vendo, então eu tenho que cumprimentar em todos os tempos, não é mesmo? Que prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma live muito importante que a gente está trazendo para o canal. Vocês sabem o quanto eu fico feliz, né? De trazer temas tão importantes, tão sérios. E eu acho que a educação, a informação é o que a gente precisa para tornar esse mundo um mundo melhor. E hoje a nossa ilustre convidada é a doutora Antília Reis. Eu vou chamar aqui a doutora Antília, que eu estou falando a semana toda para vocês. Ela vai entrar aqui com a gente, tem muita coisa legal para contar, gente. Espera só um pouquinho. Vamos lá? Conectar com a doutora Antília. Vamos ver se a doutora Antília entra. Aí. A doutora Antília está conectando. Nós vamos falar hoje sobre o direito dos animais, a preservação, o que está acontecendo na evolução do nosso Brasil. Isso é muito importante. Olha só, doutora Antília, só tem que virar o seu celular. Você está de ponta cabeça. Aí. Boa noite, tudo bem? Ei, conexão. Acho que Opa, melhorou aí? Peraí. Aí. Aê, agora sim. Tudo bem? Tudo bem, que prazer. Muito frio por aí? Aqui tá bem frio, doutora. Aqui tá bem frio. Nós estamos aqui deixando o nosso cobertorzinho, nosso sofá, para falar de um tema tão muito quanto os nossos animais, né? Isso. Muito prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Muito bom, muito interessante o tema que a gente vai tratar. E, em primeiro lugar, gostaria que você se apresentasse para o pessoal lá de casa. Tá bom, muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Antília, né? Eu sou advogada e ativista na mesma idade. Quando eu me formei, eu comecei a atuar como ativista, porque antes o meu pai não deixava. Ele falava que eu tinha que me sustentar para começar a resgatar animais, porque desde pequena eu sempre queria resgatar animais e ele me brecava. Então, quando eu me formei, que eu comecei a advogar, eu comecei com o ativismo. Então, há 28 anos eu faço as duas coisas paralelas. Eu advogo na área de família, mas eu faço a parte de ativismo e tem um grupo, como você viu a doutora Gisele Teixeira, que veio aqui falar brilhantemente sobre a Amazônia, de advogados e voluntários, e nós recebemos denúncias de maus tratos, orientamos as pessoas quando querem denunciar, porque a gente tem que ensinar a pessoa a pescar, né? Você tem que dar a vara e ensinar a pescar. Não adianta só a gente ir lá e fazer. Então, eu e a doutora Gisele, nós e meu grupo, nós temos tentado mostrar para as pessoas como denunciar, que é isso que eu vou falar aqui hoje com você. E nós entramos com algumas ações já, nosso objetivo é fazer jurisprudência para muitos casos de guarda compartilhada de animais em condomínio, propriedade, maus tratos, vaquejada, cavalgada, procissão que tem aqui em São Bernardo dos carroceiros, e fazemos projetos de lei. Nós estamos sendo chamados por algumas prefeituras para apresentar projetos de leis para serem aprovadas nas câmaras. Esse é o nosso trabalho. Que maravilha! Nossa, e tem uma linha extensa de trabalho pela frente, né? Porque, pelo que a gente percebe, Antília, é tudo muito novo ainda, né, no Brasil, e principalmente o que é mais triste de perceber é a desinformação, né, do ser humano em geral,
do que significam maus tratos e como proceder para ajudar isso, porque maus tratos muita gente tem só aquela consciência de que eu vi meu vizinho brigando com o cachorro, ou batendo. Não, e é muito mais amplo do que isso, né? Muito mais. Então, assim, se você puder falar um pouco pra gente sobre tudo em relação ao maus tratos, inclusive você citou a questão da vaquejada, tem aí as rinhas, né, de galo, que ainda a gente sabe que absurdo. Clandestinamente ainda existe isso, né? Mas você sabe que tem uma PL que está para ser aprovada, que está nos meus posts hoje, que estão querendo regularizar rinha de galo. Na realidade, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar é que não adianta o advogado atuar em defesa dos animais se nós não temos leis. Sim. Então, por isso que essa vitória no Senado da PL, que fala animal não é coisa, que eu vou também dar uma pincelada hoje, é importante. Mas mais importante do que isso é nós pensarmos nas próximas eleições em quem nós vamos eleger. As pessoas, os candidatos que nós fomos votar, olhar as propostas que eles têm com relação a animais. Por quê? Porque vocês estão me ligando, às vezes dá uma interrupçãozinha aqui, mas eu não estou atendendo. O que acontece? Ver se eles são comprometidos com os animais ou se eles são, por exemplo, da bancada ruralista. O que aconteceu nessa última eleição? A grande maioria do Senado e da Câmara são da bancada ruralista. Então, o que quer dizer isso? São os favoráveis ao desmatamento, como a Gisele explicou, para você poder ter pasto. São os que, como colocaram agora, nós estamos vivendo caos. Eu não sei o que vai ser no final dessa gestão. Só se fala em agronegócio, em agropecuária. Olha, tem PL de caça dos animais, tem PL que... A PL de caça dos animais é uma pegadinha, porque eles falam assim, você pode caçar os animais desde que não estejam em extinção. Mas você sabia que tem uma PL do mesmo deputado para acabar com os animais em extinção? Ou seja, então vai ser liberado absolutamente tudo. É uma pegadinha. Alteraram a Constituição para colocar como um evento cultural, um patrimônio cultural, vaquejada e rodeio, que é um absurdo. Nós resgatamos aqui em São Bernardo, nós prendemos 2 quadrilhas de vaquejada e os animais são doentes até hoje, o chifre do animal nunca mais melhora, e nós tínhamos até há pouco tempo atrás uma vaquinha aleijada. Puxaram o rabo dela, eles colaram da coluna e ela ficou aleijada. E nós fizemos a primeira cadeira de rodas no Brasil para um animal de 200 quilos. Porque senão, o que acontece? Eles são machucados e eles são mortos para churrasco. É isso que acontece. Exato. Porque é tratado como uma porta, né? Como um nada, como um vaso. Não como um ser... senciente, não é mesmo? Que tem sentimentos, que sofre, que tem dor, que tem tudo, não é verdade? É verdade. E agora estão querendo, você olha lá hoje eu postei, estão querendo regularizar a rinha de galo. Isso é um absurdo. Os galos, eles brigam até a morte. Eu fiz uma apreensão grande com o José Aguinaldo. E você acredita, antigamente, isso meu respeito a ele, antigamente, os galos, quando eles eram apreendidos de rinha de galo, eles iam para a graxaria, ou seja, morriam lá na graxaria. Então já estavam todos doentes, morriam. O Aguinaldo, que é um parceiro que eu tenho, ele conseguiu pela primeira vez socializar os galos de rinha que tinham que viver confinados em caixinhas escuras de madeira, porque senão se matavam, vivem em harmonia com outros galos e galinhas. O que quer dizer isso? Gente, é igual pitbull. O animal, ele só é agressivo porque você fomenta isso. Senão, não é da índole dele. Exato. O animal,
O animal só vai morder se ele for se defender, ele só vai caçar se for para ele comer, entendeu? Então, nós é que fomentamos a agressividade dos animais. Né? Então é muito importante, o seu papel é extremamente importante isso. Quando nós estivermos perto das eleições, nós temos que ver se esses legisladores, porque quem legisla é quem faz as leis. Então, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores são os que vão fazer as leis que nós vamos operar. Nós somos operadores do direito advogados. Sim. Então, é importante a gente ver quem são essas pessoas. E hoje em dia, você pegar e cobrar de quem você votou como vereador, deputado estadual, federal e senador, se ele está apoiando essas barbáries, dessas PLs de caça, vaquejada, rodeio, de rinha de galo lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é denunciar. Nós temos que denunciar os maus tratos que a gente... Aqui tem bastante gente aqui entrando, mandando beijos para você. Ângela, querida, já está aqui com a gente. Bárbara mandando um grande abraço, fora outras pessoas. E eu toda hora venho para frente aqui para acenar para as pessoas que estão... Tá bom, vamos acenando. Eu tô meio desculpada aqui. Tem um coraçãozinho para você subindo aqui na tela. Ah, que obrigada. Nós temos que denunciar. Primeiro, nós temos que falar o que são maus tratos. Então, maus tratos... Toda vez que você vê uma situação que você, por exemplo, você você não imagina que seja maus tratos, procure se informar. Tem várias comissões como a nossa, de advogados, que orientam. Então, geralmente, a doutora Gisele Teixeira é a que orienta online, inclusive na nossa página. Pergunte, olha, eu vi uma situação assim, isso é maus tratos? Se não, nós postamos todo dia situações de maus tratos, o meu fez da doutora Gisele, da nossa comissão. Nós mostramos sempre o que é maus tratos, que a pessoa tem que ficar informada. Mas se você quiser resumir o que é maus tratos, nós falamos sempre das 5 liberdades, né? Então, às vezes, desculpa, começa a fazer um barulho aqui, porque as pessoas estão me ligando e eu não estou atendendo, me perdoa, né? Estou ao vivo agora, podem me escutar ao vivo. Vamos ao vivo, mas estão ligando no celular e eu não estou atendendo, eu não sei se está atrapalhando. A primeira coisa, o animal tem que estar livre de sede e de fome. Tá. São 5 L's, 5 liberdades. Eu vou falar para vocês as 5 liberdades. Então, a primeira, estar livre de fome e de sede. Aí você vai falar, puxa vida, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Tem pessoas, por exemplo, nós prendemos aqui em São Bernardo, foi um dos primeiros, com a doutora Daniela, uma delegada muito boa em São Bernardo, foi viajar no feriado do Natal para o Ano Novo e deixou uma vasilha de água, uma vasilha de comida. Isso é maus tratos e isso dá prisão em flagrante. Então, a pessoa que acha que final de semana ela vai viajar 2, 3 dias e vai deixar na casa dela ou no apartamento água e comida para 2, 3 dias, isso é maus tratos. Isso é ótimo falar, muito bom essa colocação. Isso é maus tratos, isso não pode. O animal tem que ter água e comida todos os dias. Se deixar para vários dias e sumir, isso é maus tratos. Ele tem que estar livre de desconforto. Por exemplo, acorrentado. De cada 10 denúncias que a gente recebe de corrente, 10 falam que acorrentado não é maus tratos. Acorrentado é maus tratos. O animal tem que estar livre de desconforto. Ele tem que ter acesso livre à água, ao alimento. Ele tem que andar. Não é andar 4 passos que a corrente coíbe e voltar. Isso, e voltar. Então, se você vê um animal acorrentado, isso é maus tratos, denuncie. Depois eu vou explicar como denuncia. Essa é a segunda liberdade. A terceira liberdade, livre de doença ou injúria. O que a gente mais recebe de denúncias, doutora Gisele está aí, me ajuda também. A pessoa tem um animal, o animal fica doente, eu não tenho dinheiro para tratar. E deixa o animal com tumores enormes, ou deixa muito magro, ou não compra o remédio. Isso é
maus tratos. Maus tratos. Se você tem um animal e você não leva para o veterinário e você não trata, isso é maus tratos, e você pode responder processo por isso, né? Então, você vai ter um animal, você tem que ver se você tem condição financeira para cuidar. Quando alguém vai adotar nas nossas feiras, nós falamos, vai viver 15 anos, 18 anos, e vai estar velhinho e vai dar um monte de problema, como os seres humanos dão problema. Exato. Então você está disposta a arcar com isso? Então tá, essa é a terceira liberdade. A quarta liberdade, ele tem que ter liberdade para expressar o comportamento dele. Então, por exemplo, o que a gente vê muito, a rovena, né, que ficava num zoológico. Você imagina um urso siberiano no Canindé, no Ceará. Jesus, um clima completamente distinto do habitat dele, né? Não, isso não existe. Não existe. Nossa comissão fechou um zoológico em Taboão da Serra, onde a leoa fechava a área dela dormir, e ela era obrigada a ficar dia e noite no sol, parada, e as pessoas gritando, jogando pedra nela, porque queriam que ela agisse como vem nos filmes, entendeu? Como uma leoa. O animal, ele perde todo o caráter dele. Então, se o animal não consegue expressar o comportamento dele, isso é maus tratos, né? Ele tem que ter liberdade para... É muito importante a gente falar em confinamento e manejo. Então, confinamento é, por exemplo, você põe o animal siberiano no Canindé, no Ceará. Ou então você põe uma leoa, que era o caso da Elga, que nós resgatamos, que ela tem que ter 40, 50 mil metros para ela poder andar em 3 mil metros. Isso é confinamento. Manejo é a forma de você tratar o animal. A Elga, ela não comia carne vermelha. Ela foi ver carne vermelha quando ela foi para Mata Ciliar, que é um santuário, ela está lá até hoje. Ou outras coisas que faziam, animais de hábitos noturnos, eles fechavam a área do animal dormir, para o animal ser obrigado a ficar durante o dia para deleite das pessoas. Eu, particularmente, eu sou abolicionista. Eu acho que quem vai em zoológico, em aquário, que nem esse aquário que tem aqui, é um sádico, porque ele não vai ver o animal na sua plenitude. Exato. Ele vai ver um animal sofrendo numa condição lá preso, né? E que muitas vezes... exatamente. E que apanha... Põe as especificações lá, as informações e pronto, né? Porque ele apanha, ele toma choque, ele joga uma água quente, água fria. Ele tinha no zoológico os macaquinhos que colocavam a comida dele para fora da jaula. Então ele ficava desesperado para pegar a comida e as pessoas já achavam engraçado isso. Sim, queriam ver a ação, né? São sádicos. Sádicos. Quem vai nesses lugares são sádicos. A quinta liberdade, que é bom explicar, depois eu posso te mandar isso, você pode postar, que é bem interessante, é estar livre de medo e de estresse. Então, tem animais de maus tratos, por exemplo, do Instituto Royal, né? Instituto Royal foi um marco no Brasil que nós participamos do resgate, que foram os animais que eram usados para testes em laboratório, que eram os Beagles. Sim, isso é importantíssimo. Eu tenho uma Beagle daquela época, de 2013. Ela, até hoje, se você apagar a luz e ela vê uma lanterna, alguma coisa, ela se urina inteira, ela entende. O maravilhoso Dr. Alberto Yoshida, era bom ele um dia falar aqui também, ele faz o laudo pelo estresse emocional do animal, porque os animais são sencientes. Então, nós tivemos um caso aqui em São Bernardo também, na Sara, que virou uma lei chamada Lei Sara. O cara deu 18 murros numa Shih Tzu. Imagina, numa Shih Tzu. E nós conseguimos voltar. Assim, desse tamaninho. Exatamente. Ele deu 18 murros nela, o vizinho viu da sacada, mandou pra gente, nós resgatamos. Ela foi para uma família maravilhosa, que cuidava dela e tudo, pois anos depois,
foi feita a perícia nela e mostrou que o estresse, o sofrimento emocional dela nunca ia passar. E ela tinha horror de homem. Quando ela via homem, ela se escondia. Entendi. E nós criamos a guarda definitiva dela, graças a Deus ela está com a família. Então, essas 5 liberdades, você já vai começar a prestar atenção no que é maus tratos. Então, sabendo mais ou menos, tendo uma ideia mais ou menos do que é maus tratos, a gente sempre tem que se perguntar assim: você faria com um filho seu o que você faz? Porque nós temos outro caso que tem muito, sabe o que é? A pessoa compra um bulldog francês, paga 5 mil reais e larga na sacada. Dia e noite na sacada. Entendi. Animal na sacada é maus tratos. Olá, Animal gente. não tem. Animal na sacada é maus tratos. Maus tratos. Filme e denuncie. É maus tratos. Eu pergunto, eu falei para a moça, você colocaria o seu filho, que ela tinha 2 filhinhos, para morar aqui nessa sacada? Não, mas o meu cachorro, eu paguei 5 mil reais, eu gosto dele, gosta dele. Oi? Entendeu? Na sacada? Os animais ficam no sol, na chuva. Você mora em apartamento? Eu moro em apartamento. Então você sabe a ventania que dá, claro, né? A corrente de ar que dá, mas vive em sacada. Então isso é maus tratos também. Ótimo saber. Saber informar para o pessoal de casa. Exatamente. Às vezes a pessoa acha, deixa lá, coitadinho, mas vê dando comida, vê que tem água, acha que não é maus tratos. É maus tratos. São 5 liberdades. A gente tem que lembrar que o animal tem que viver. Eu vou te passar essas liberdades para você postar. São 5 liberdades. Para você ter uma ideia, essa declaração é de 1979 das 5 liberdades. Então, a coisa veio dos Estados Unidos. A gente já fala nisso há muito tempo, só que não tinha as redes sociais, não tinha você, não tinha espaço. Como divulgar, né? Não tinha como divulgar. Há anos atrás, eu e a Gisele, que somos as mais, digamos assim, radicais, né? Nós, que somos ativistas mesmo, nós éramos tidas como malucas. Entendi. Hoje em dia, as pessoas respeitam um pouco mais, perguntam pra gente como faz as coisas, mas há uns anos atrás nós éramos tidos como pessoas loucas, entendeu? A bruxa do castelo que cria gato, lembra? Quando a gente era criança, Lembro. tinha isso? Lembro. Bruxa, tem no castelo, tem um monte de gato, ela é louca. Exatamente isso. Outra coisa que é muito comum, sabe o que é? Abandonar. A pessoa abandona o animal, ela vai responder 2 vezes. Ela vai responder por maus tratos e ela vai responder pelo abandono no Código Penal, que é o artigo 64. Então, se você vê alguém abandonando um animalzinho, você denuncie também. Eu vou explicar as formas de denunciar depois. Então, você tendo a noção do que é maus tratos para você denunciar, você sabe que muitas vezes a gente recebe denúncia de neta denunciando avô, mulher denunciando marido, porque o que as pessoas não sabem é que elas podem denunciar anonimamente. Crime com animal é igual crime com pessoa, não tem diferença. Então, tem um provimento 32 de 2000 do Tribunal de Justiça que você te arrumar. E cada vez que toca, ele desce. Que diz que você pode denunciar um crime sem você ser identificada. Você vai se identificar só para a autoridade policial. A autoridade policial vai pegar os seus dados, vai colocar num documento apartado. E esse documento apartado vai ficar com o juiz, ninguém tem acesso. Então, você pode... Tem medo de denunciar. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. É que as pessoas, elas são acomodadas. As pessoas são acomodadas. Então, elas pegam, deixa eu arrumar de novo, elas pegam e elas têm medo de, ou não querem, às vezes, ter trabalho. Mas é muito simples, porque eu vou explicar, nós temos uma delegacia virtual. Então, quem não quer ter trabalho... Nós temos uma delegacia virtual. Você não precisa nem se deslocar, não precisa nem sair da sua casa, não é verdade? Porque antigamente as pessoas falavam, mas eu vou ter que ir para a delegacia, vou ter que esperar, tal. Nós temos, estou tentando ajeitar aqui, nós temos delegacia virtual, que eu já vou explicar. Então, você pode denunciar de forma anônima.
E aí, como que você denuncia? Para você denunciar um crime, você tem que ter prova. Então, o que eu falo para a pessoa? Filma, fotografa. Então, você vai fazer... O animalzinho está na sacada do seu vizinho. Toda vez que eu faço uma entrevista e falo sobre isso, depois dizem que as pessoas contam que ficam olhando na sacada do prédio para ver se vê alguma coisa do vizinho. Cuidado, hein, pessoal? Ótimo, então, ótimo. Vamos fiscalizar. Vamos fiscalizar. Você filma a situação de maus tratos, o animal acorrentado, ele na sacada. Você pode ter áudio dele gritando, você vai ter áudio dele apanhando, né? E tudo isso você junta, já são provas. E aí você pode, na delegacia virtual, que é o DEPA, DEPA, você pode mandar essas provas, se identificar lá e colocar se você quer estar anônimo ou não. As pessoas têm que entender que, apesar delas serem anônimas, para a autoridade policial ela tem que se identificar. Certo. Porque senão pode ser trote. Então você se identifica para a autoridade. Você se identifica para a autoridade, você fala que você quer ficar anônima, mas você tem que fazer aquela identificação e ninguém vai descobrir quem você é anônima. E aí você tem que ter a localização correta. Às vezes eu recebo assim, fica aproximadamente na rua tal, e você fica procurando desesperadamente e não acha. Você tem que ter a localização certinha do local, dar o ponto de referência. E hoje em dia você pode denunciar para delegacia virtual. Ou você pode, um caso mais grave que o animal corre risco de vida, eu acho que a pessoa ela tem que tomar providência de tirar o animal. Imediatamente. Porque não pode ser uma coisa assim, a delegacia virtual é para quando não tem perigo eminente de morte. Agora, um animal que está sem comer, um animal que está sem comer vários dias, você não pode esperar processar, porque a delegacia virtual ela vai ver qual é o local da denúncia e vai mandar para a delegacia para lá eles abrirem o procedimento. Isso denota dias. Então, se é um caso grave, o que nós vamos fazer? Ir na delegacia mais próxima. Apesar de existir delegacias especializadas para animais, qualquer delegacia pode atender um crime, porque se chama competência concorrente. Então você vai até o local e você pode chamar tanto a guarda municipal, que tem força de polícia, quanto a polícia militar, 190. Muitas vezes, até eu passo por isso, quando eu chamo a polícia, eles falam, eu tenho um monte de crimes para resolver, não vou resolver de maus tratos. Entendi. Nós fizemos um procedimento contra um comandante da Polícia Militar porque o batalhão se negou a tomar providências. Então você tem que falar assim, qual que é o seu nome, da sua patente, porque eu estou ligando para a corregedoria. E ligar para a corregedoria da Polícia Militar, porque ele vai responder processo por prevaricação. Entendi. Ele é obrigado a dar Ele é obrigado. É a situação, não é verdade? É obrigado. Eu falo, crime de animal é igual crime de gente. É crime, gente. É crime. Crime é crime. Não tem menos importância por ser de animal. E aí, indo no local, eu falo, é sempre bom você ter um veterinário que você possa levar o animal. Por quê? Existem duas formas de você provar os maus tratos. A gente tem que levar o animal para um veterinário para ele poder dar um laudo clínico do animal. Exato. E a polícia chama o Instituto de Criminalística para fazer o laudo do local. Porque você lembra das 5 liberdades que eu falei? Sim. O confinamento, o manejo, o local é também prova de maus tratos. Por exemplo, cachorro que fica no meio de 50 cocôs, xixi, sujo, é maus tratos. Sujo, é maus tratos. É maus tratos. Quando a gente recebe foto assim, a pessoa chega lá e fala assim, mas o cachorro tá bem tratado. Eu falava, eu conto quantos cocôs tem. Aí eu falo, o senhor sabe que o animal ele defeca só 2 vezes por dia, geralmente meia hora depois que ele come? Então, se você tem 50 cocôs aqui, o senhor tá 20 dias aqui sem. Então, eu falo para ele olhar o cocô. Então, isso é maus tratos. Aí tem o Instituto de Criminalística que vai fazer a perícia no local.
polícia militar, ou a guarda ambiental, civil, a municipal, eles são obrigados a conduzir o caso, porque está em flagrante, para a delegacia. Na delegacia, o delegado ele vai deixar o animal num lar transitório. Então, toda vez que nós vamos acompanhar alguma apreensão de maus tratos, nós falamos, tem veterinário? Tem um lugar para levar o animal? Porque você não pode levar a pessoa para a delegacia para ser presa em flagrante e o animal ficar lá. Entendi. Então você tem que ter um local. Ele está aqui com a gente, está falando isso, sim, que delegacia e acho que subiu aqui, acho que promotoria não tem local para colocar. Você precisa já saber que você vai ter que providenciar um lar provisório, né? Para que esse animal tenha lá um cuidado até que a situação se resolva, não é verdade? Nos casos que você vê que é iminente o perigo de morte do animal, aí a gente tem que providenciar um local. E, gente, não tenham a ilusão que ONGs vão resgatar os animais, porque as ONGs, as protetoras, elas estão todas lotadas. Eu tenho 80, minha irmã tem 120, entendeu? Não tem mais espaço para ninguém. Então, não ache que o vizinho, a ONG, vai resolver o problema. A gente tem que resolver o problema. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Fazer por a gente tem que fazer por 80, 100, né? A coisa acontecer. E se o delegado também não quiser fazer o boletim de ocorrência, a corregedoria da Polícia Civil no delegado. Ele é obrigado a registrar o boletim de ocorrência e, se tiver o flagrante, ele é obrigado a prender em flagrante. Nós defendemos uma teoria que é, justamente por achar que os animais são seres sencientes, ele não vai... se você está num lugar com 30 animais, o cara, o criminoso, ele não vai poder responder por um crime só. São 30 crimes. São 30 crimes, individualizados. Exatamente. Individualizado é o termo jurídico. Tá. Então, cada animal, eu numero o animal 1, 2, 3, cada animal, e a gente tem que exigir isso das autoridades policiais. Cada animal é um crime, porque cada animal sofreu de uma forma diferente aquela situação, mesmo que estejam no mesmo ambiente. Entendi. Né? Então, se por acaso nada disso acontecer, tem as promotorias do meio ambiente. As promotorias nos fóruns, todo fórum de toda a cidade tem promotoria do meio ambiente, e eles são obrigados a receberem denúncias de maus tratos de animais também. Você pode ir para a promotoria. Não deu certo na delegacia, não deu certo no 90, sei lá o quê. Vai para o fórum da sua cidade. Mas você tem que ter prova, né? Você tem que ter prova. Então, foto, vídeo, áudio, testemunha é prova também. Então, você tem que ter prova, né? O importante é as pessoas não se calarem com as aberrações que elas veem, né? Então, não tenha medo de atuar, principalmente porque você pode atuar de forma anônima. Né? Você não precisa nem se indispor. Se você não tem força ali de polícia naquele momento, você vai buscar. E tem vários mecanismos, como você está acabando de informar, não é verdade? Você pode pedir o anonimato. A autoridade policial ou judiciária é obrigada a te dar esse anonimato, mas você tem que ter provas. Então, nós já tivemos denúncias que a pessoa foi presa, foi uma pessoa de dentro da família que deu que fez a denúncia e a pessoa não foi descoberta. Entendi. Então, tem muitos canais como o nosso, né, que é a Comissão dos Advogados Ativistas, depois se você quiser divulgar, que nós orientamos as pessoas, mas quem nos segue já aprende com todas as dicas que nós damos, como fazer, né, denúncia, o que é maus tratos. Basicamente a gente já vai explicando, e isso não é só com cachorrinho e gatinho, isso é com aves silvestres de tráfico, tem que denunciar, isso é com rinha de canário,
coloca os canarinhos pequenininhos para brigar até morrer, colocam bicos de ferro na boquinha deles. Boquinha de canário também. De canário, e eles lutam até morrer. Eles colocam nas aves umas ponteiras no bico de ferro, aço, e nos galos, aqui eles têm um ferrãozinho, umas esporas, e eles brigam até morrer. Mas olha que lindo, quando você encontra pessoas como José Aguinaldo, que deu amor para esses galos, hoje eles vivem soltos na propriedade dele com um monte de galinha. Olha. Animal é amor. Animal é amor. É a forma, hoje eu vi tão lindo. Animal, viu? E qualquer animal. Tão lindo que você postou hoje, os animais todos no cabeleireiro. Eu achei aquilo tão lindo. Eu falei, eu tenho muita sorte de que o meu salão é pet friendly, brincam, o ambiente é muito mais leve, todo mundo faz carinho nos bichinhos. E que mais estabelecimentos adotem a cultura pet friendly, porque é o que eu falo sempre, Antília. Por que o ser humano acha que só ele tem direito a esse planeta? Esse planeta é de todos os reinos, não é verdade? Animal, mineral, todos os reinos têm direito a esse planeta. Tem seu espaço, merece respeito. Né? E ainda a gente percebe que muitos acham que não, o ser humano é o dono do universo, né? Sim. Não é assim. E não é assim, né? Então, você faz um trabalho muito bacana de divulgar, né? Eu falo que se a gente, de cada 10 pessoas que nos ouvirem, a gente conseguir tocar uma, já tá valendo a pena, né? Já vale a pena, O nosso trabalho da nossa comissão, com a Gisele Teixeira e as outras advogadas, nós já modificamos a vida de tantas pessoas, sabe, que resolveram mudar, parar de comer carne ou parar de ir lógico, em circo, em procissão, tudo que tem. Porque você sabe, é por isso que eu falo, a informação, isso deveria ser uma condição social que já na escola já deveria ser introduzido esse tema para as crianças. Porque muita gente até vai por ignorância, por não se atentar ao que está por trás daquilo. Não sabe o que aquele animal está passando, então acha bacana, vou levar meu filho do zoológico. Aparentemente é uma coisa inocente, né? Você não tá... Mas quando as pessoas têm ciência, têm a educação de o que tudo isso significa, começa a mudar, a haver transformação na base, que são as crianças, não é verdade? E começa a ser com as crianças, porque na época que foi obrigatório o cinto de segurança, as crianças aprendiam na escola e obrigavam os pais a usar o cinto. Eles são fantásticos, eles aprendem. Então tem que ter exatamente isso. Falando em denúncia, há uma coisa que eu acho importante a gente falar, que é assim, a lei de crimes ambientais, que é a única lei que nós temos, o artigo 32, para coibir maus tratos, ela é considerada uma lei de pequeno potencial ofensivo. Então, quando é de 6 meses a 1 ano, não acontece nada, a pessoa nunca vai ser presa. Ela pode ser processada, mas ela vai fazer uma transação penal se ela for primária e ela vai pagar uma cesta básica. Por isso que é importante, quando não houver mudança de lei, nós individualizarmos quantos animais estão ali naquele terreno sofrendo maus tratos, que você soma as penas e aí a pessoa realmente vai ser condenada. Nós tivemos um caso de 34 animais que a pessoa ficou 4 meses presa. 4 meses? 34 animais. 4 meses. Não houve um caso, eu não sei se foi na Argentina, eu não me recordo, que uma mulher matou, parece que 34 gatos e acho que 20 cães, não sei o quê, e foi a maior no direito animal, no caso, ela ficou pegou uma pena de 16 anos. Sim, por quê? Porque a teoria é a teoria de você individualizar. Aqui em São Paulo, nós tivemos o primeiro caso com a doutora Vânia Tugli, uma promotora do GCAP, que ela pegou aquela... Gisele, se você me lembrar o nome da condenada, você me escreve aqui. Ela, não sei se você lembra desse caso, ela adotava os animais, levava para casa dela e depois ela sacrificava e uma vizinha achou os corpos no lixo. Eu lembro. Que foi uma serial...
que foi uma serial killer de animais, eu não lembro o nome dela agora. Dalva, que a Gisele... Exatamente, o caso Dalva, que a doutora Vânia Tubio recebeu a denúncia, a vizinha começou a ver os sacos de lixo estranhos, foi lá e viu que tinham animais, ela adotava e sacrificava, ela era uma serial killer, e foi aí que começou a teoria de soma de penas. Agora, o que é importante a gente atentar? Só vai ter uma mudança quando na legislação criminal a pena for maior do que 4 anos. Porque menos de 4 anos cai na Lei 9.099 e tem transação penal. Então, há um tempo atrás, aprovaram um projeto de lei e passaram de 1 ano para 3 anos. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. 3 anos e 1 ano, 3 anos e 11 meses é a mesma coisa. Entendi. É a mesma coisa. Então a gente tem que atentar que os projetos de lei, nós não podemos ser enganados na legislação, e depois teve o Ricardo Izar, federal, que levou isso para a Câmara, e hoje em dia, agora, se não me engano, no final de 2019 não pode mais ter teste em animais para cosméticos, mas infelizmente em instituições de ensino ainda é permitido. Né? Nós temos métodos substitutivos. Não precisa testar em animais, é que é mais barato, é mais cruel. Um Beagle, coitado daquele Instituto Royal, ele passava por diversos testes até morrer. No prontuário estava assim, com 14 dias não aguentou e morreu. Ficou 2 dias sem comer, ficou inalando X dias. Então, é mais barato. Mas nós temos métodos substitutivos, robozinhos, que não precisa fazer isso. Precisa usar um ser vivo, senciente, não é verdade? Então, na minha página e da comissão, nós colocamos: não use produtos que testam em animais ou que têm origem animal. Exato. Porque tem produtos de origem animal que o animal sofre demais para ser retirado aquele componente. Então, hoje em dia, a gente tem que procurar o que é vegano, o que é cruelty free, que é o coelhinho, né? O símbolo do coelhinho, a gente tem que ter essa consciência. E nós postamos todos os dias uma opção para a pessoa que quer usar uma maquiagem, quer comer uma comida, quer ter um perfume, e não quer... Tem um mundo normal aí fora, porém um mundo... Mas a gente tem que orientar, então, não usar nada de origem animal ou que teste em animais. A gente sempre indica isso, né? Entendi. Vaquejada e rodeio, infelizmente, teve uma alteração que tem uma linha aí que para mim é totalmente inconstitucional para colocar como manifestações culturais, porque, mais uma vez, nós temos uma bancada ruralista em Brasília, atenção para isso, mas aqui nós ainda conseguimos prender as pessoas pelos maus tratos. Como? Olha, se é uma manifestação cultural e não tem maus tratos, se eu levar uma veterinária lá e ela constatar um rabo quebrado, um chifre quebrado, escoriação, fizer um laudo, é maus tratos, certo? Certo. Então vai responder por maus tratos, porque esse governo ainda não conseguiu revogar o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Eles não conseguiram ainda fazer isso. Então, nós ainda temos essa lei para nos proteger. Procissão e cavalgadas, nós somos totalmente contra. Aqui em São Bernardo tinha uma procissão centenária, procissão dos carroceiros, onde os cavalos ficavam extenuados, as pessoas bebiam, usavam droga e largavam os animais para morrer no meio da estrada, e foi proibida em primeira instância. Eles recorreram, e era centenária. Então, eu acho que a gente tem que se manifestar. No Brasil inteiro tem advogados, ativistas, abolicionistas da causa animal. Então, essas pessoas que são contra podem ser voluntárias. A minha melhor voluntária é uma professora de música.
a Meire Totti, vou dar um beijo para ela. Ela é uma professora de música e ela é a minha mais aguerrida voluntária. Então, você aí que acha que você pode fazer alguma coisa, que você quer contribuir com alguma coisa, se junte num grupo. Um grupo que já existe, ativista, que já existe. Precisa. Você vai ter o seu papel lá, porque a Meire tem um papel importantíssimo. E ela não é advogada como a maioria, ela é uma professora de música. Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar juntos e Deus conspira para isso. Encontrei você, a Bárbara, encontrei a Gisele Teixeira, as meninas todas que fazem parte da minha comissão, né? Nós temos 2 homens advogados. Infelizmente as mulheres são mais, né, aguerridas, né? Mas eu tenho 2 advogados na minha comissão, o Emílio e o Kiko, né, que nos ajudam muito. Então a gente tem que se unir, né? Se unir. E nós temos que ser multiplicadores. Multiplicadores, sempre. A Lúcia está falando aqui, Lúcia Oliveira de São Bernardo, está dizendo assim, foi ridículo o prefeito de São Bernardo desfilando montado num cavalo, claramente com maus tratos. Olha aí. Pois é. Esse é um caso que eu já mandei, inclusive, para a promotoria de São Bernardo, porque eu acho que ele tinha que dar o exemplo, né? Exatamente. Ele deveria ser o exemplo, não é verdade? Pois é, mas ele sai na frente propagando esse absurdo, né? Então, aí pra dizer aqui em São Bernardo é um caso de polícia. Nós não temos castração há 2 anos. Não se castram animais em São Bernardo há 2 anos. Então, né? É um problema. É um caso de polícia. Mas a gente não vai desistir. Eu falo, nós somos incansáveis, graças a Deus, não é verdade? É isso mesmo. Aqui tem uma pergunta que fala assim, é considerado maus tratos o abuso psicológico do animal? Sim, lembra das 5 liberdades? O animal tem que estar livre de estresse e de traumas psicológicos. Então, sim, inclusive tem agora laudos que justamente mostram o estresse emocional, o maus tratos emocional, afetivo dos animais. Nós já conseguimos provar maus tratos que não tinha fisicamente, mas tinham emocionalmente. Emocional. Então, essa foi a pergunta do Ronaldo dos Santos Arquino, de Salvador. Que beleza! De Salvador. Tem muita gente, tem gente do Brasil todo, graças a Deus. Eram essas 3 perguntas que eu ia te colocar aqui no ar. Infelizmente, a gente tem um tempo aí, no máximo de 1 hora, para subir o vídeo, e nós já estamos batendo o nosso tempo. Então, que rápido! Passa muito, a gente tem muita coisa linda para estar informando, né? E eu só tenho de joelhos de te agradecer. A legislação criminal vai ter que penalizar por mais de 4 anos, senão não adianta nada. Agora, falando de seres sencientes, né, o artigo 82 do Código Civil, ele diz que os animais são tratados como coisa, como bem, mas bem é o teu carro que você comprou, que não tem sofrimento, né? Bem, a cafeteira, é o copo, os animais não podem ser colocados nessa esteira. Foi uma vitória muito grande agora no Senado, né? Que vai passar agora pela Câmara, e aí nós vamos ter que fazer uma mobilização. Mas só que eles fizeram, né, uma artimanha. Eles colocaram 2 emendas e tiraram os animais de vaquejada, de rodeio, né? Não entra. Não, essa que foi aprovada só entrou cães e gatos, animais pets. Os animais de manifestações culturais, que são vaquejadas, rodeios, estão fora dessa vitória. Contudo, já é uma grande vitória. Se nós conseguirmos aprovar que cães e gatos não são coisas, depois, por analogia, nós abarcamos o resto começa a entrar, não é verdade? Mas então a gente tem que ver que quando fala, foi uma vitória maravilhosa. Não, peraí.
né? Tiraram o que interessa para a bancada ruralista, que são os outros animais que sofrem barbaramente. Não existe manifestação cultural, gente. Eu não sei o que vai virar ao final desse mandato de 4 anos, porque tudo que era o pesadelo da gente está sendo votado. Caça está sendo votado, tirar os animais em extinção está sendo votado, brigas de rinha de galo, brigas de cachorro, vaquejada, rodeio, está tudo sendo liberado. Transformar Fernando de Noronha em uma Cancún, onde reserva. Agora, como nós podemos evitar isso? Fazendo o que nós fizemos agora no caso da Amazônia. Foi a primeira vez que a população saiu às ruas pelo meio ambiente. E aniquilar os animais automaticamente vai dar um ecocídio, que é um grande caos para o meio ambiente. É que as pessoas não tinham esse conhecimento, agora elas têm que ter, né? Então, a gente tem que... Foi uma grande vitória, mas não é o suficiente, porque eles fizeram manobras, eles tiraram alguns animais, mas com certeza foi uma grande vitória. Nós lutamos para que os animais sejam sujeitos de direito, né? Que eles sejam reconhecidos como seres sencientes, né? O que são seres sencientes? São os animais que eles sentem dor, medo, né? Os animais, você sabe que eu quando comecei na comissão, eu comia carne. E era bem carnívora. E nós fomos no matadouro clandestino e a Gisele falava isso para mim, que é a Teixeira, e eu não acreditava. Iam tirar as bezerrinhas para sacrificar num churrasco que ia ter no lugar que nós fomos. E a mãezinha, a vaquinha, e ela estavam desesperadas. Quando nós chegamos, elas achavam que era a gente que talvez fosse matar e estavam desesperadas. Eles choravam, saía lágrima, juro por Deus. Saía lágrima dos olhos. Então eu falei, meu Deus do céu, eu não quero ser responsável por isso. Por quê? Porque o animal, ele sente o cheiro do sangue do outro animal e isso dá uma endorfina nele, libera uma série de toxinas, né? Exato. Você pode fazer a palestra, viu? Porque você conhece tudo. E isso, você é vegetariana? Eu sou vegetariana. Então tá explicado. Por isso esse conhecimento que você tem. Quem come carne, come uma carne eivada de todo esse estresse, de todo esse sofrimento, de todas essas toxinas. Sem dúvida. Porque de todas essas toxinas, eles sentem. Então, todos os animaizinhos, eles sentem a dor, o sofrimento, a saudade. Uma das coisas, eu tenho meio que um asilo, sabe? Eu tenho muitos idosos que as pessoas abandonam. Não, vocês são demais, viu? Eu tenho um animalzinho. É um núcleo aí muito especial do mundo, viu? Tem um animalzinho que ele vai todo dia pra porta, porque eu acho que ele acha que o dono dele vai voltar. Ele todo dia tá na porta. Entendi. E ele acha que aquela pessoa que viveu com ele 14, 10 anos, 15 anos vai voltar. Quando eu e a doutora Gisele nós atendemos os denunciados que querem abandonar, porque tem pessoas que constatar um rabo quebrado, um chifre quebrado, escoriação, fizer um laudo, é maus tratos, certo? Certo. Então vai responder por maus tratos, porque esse governo ainda não conseguiu revogar o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Eles não conseguiram ainda fazer isso, então nós ainda temos essa lei para nos proteger. Procissão e cavalgadas, nós somos totalmente contra. Muita coisa linda para estar informando, né? E eu só tenho de joelhos de te agradecer por toda a causa e por estar aqui doando o seu tempo para falar com o pessoal lá de casa. Eu sou uma ativista aqui hoje, estou no virtual, mas já... E é mesmo.
né? E eu acho que é isso, nós temos que ser multiplicadores mesmo e não desistirmos, que a gente vai conseguir muita coisa ainda pelos nossos animais, afinal eles dependem 100% da gente. É verdade. Eu gostaria de pedir para a Gisele colocar o nosso Instagram e o nosso Face nesses últimos minutos. Nós orientamos as pessoas do Brasil. De uma hora para subir o vídeo e nós já estamos batendo o nosso tempo. Então, que rápido! Passa muito, a gente tem muita coisa linda para estar informando, né? E eu só tenho de joelhos de te agradecer por toda a causa, em primeiro lugar, e por estar aqui doando o seu tempo para falar pro pessoal lá de casa. Eu sou uma ativista aqui hoje, estou no virtual, mas a gente já... E é mesmo? Né? E eu acho que é isso, nós temos que ser multiplicadores mesmo e não desistirmos, que a gente vai conseguir muita coisa ainda pelos nossos animais, afinal eles dependem 100% da gente. É verdade. Eu gostaria de pedir para a Gisele colocar o nosso Instagram e o nosso Face nesses últimos minutos. Nós orientamos as pessoas do Brasil inteiro. Eu gostaria que você reunisse todas as perguntas, me enviasse por e-mail, eu vou te responder todas e você vai postando. Isso que eu falei, eu vou disponibilizar para você os principais pontos para você poder... Sim, eu vou divulgando. Você é boa para fazer arte, que eu já vi, então você faz uma arte em cima do texto e divulgue. E eu... Pois é, e eu só posso agradecer esses 60 minutos de informação. Eu acho que nós precisamos de pessoas mais como você, que dedicam o seu tempo, que você podia estar em casa agora, descansando, para poder informar. Eu acho que o que precisa mais é amor, e é o que a Gisele falou, eu vou copiá-la. Empatia nos seres humanos, porque se a gente se colocar no lugar do animalzinho, o mundo vai ser muito diferente. Exatamente. O mundo vai ser muito diferente. Então...